Medo, o te, cuta, e tudo, e no outro. É difícil prever com exatidão o que aconteceria se os atentados de 11 de setembro fossem em 1936, pois isso envolveria uma série de variáveis complexas e incertezas. No entanto, podemos analisar alguns fatores que poderiam influenciar o cenário. Contexto histórico. 1936 foi um ano marcado pela Guerra Civil Espanhola e pela crescente tensão internacional, com o nazismo e o fascismo em ascensão na Europa. Um ataque terrorista de grande escala como o de 11 de setembro poderia ter sido atribuído a grupos extremistas de esquerda ou direita, intensificando ainda mais os conflitos e a polarização política. Tecnologia e infraestrutura. A aviação comercial em 1936 era muito diferente da atual. Aviões eram menores, menos seguros e não tinham a mesma capacidade de carga. Realizar um ataque coordenado com aviões sequestrados seria muito mais difícil e arriscado. Além disso, a infraestrutura dos aeroportos e a segurança aérea eram menos rigorosas. Consequências globais. As consequências de um ataque terrorista em 1936 poderiam ter sido diferentes das de 2001. A Guerra Fria ainda não havia começado, e a ordem mundial era mais instável. Um ataque poderia ter acelerado o processo de militarização de alguns países e intensificado as rivalidades entre as grandes potências. Impacto na sociedade. O impacto na sociedade também seria diferente. A comunicação era mais lenta, e as notícias demoravam mais para se espalhar. A globalização ainda não era um fenômeno tão presente, e o mundo estava menos conectado. Em resumo, é impossível afirmar com certeza o que teria acontecido se os atentados de 11 de setembro fossem em 1936. No entanto, podemos imaginar que as consequências seriam significativas e teriam um impacto duradouro na história. As tensões políticas já existentes na época poderiam ter sido exacerbadas, e o mundo poderia ter seguido um caminho diferente. É importante ressaltar que este é apenas um exercício de especulação histórica. Gostaria de explorar algum aspecto específico desta questão? A pergunta aconteceria se Abraham Lincoln não tivesse morrido é uma das mais fascinantes da história dos Estados Unidos. É impossível saber com certeza o que teria acontecido, mas podemos fazer algumas especulações com base no contexto histórico e no legado de Lincoln. Se Lincoln tivesse sobrevivido ao assassinato. Reconstrução. A reconstrução, o período após a Guerra Civil, poderia ter sido muito diferente. Lincoln tinha planos mais moderados para a reconstrução dos estados do Sul, com o objetivo de reunificar o país rapidamente. A morte de Lincoln permitiu que líderes mais radicais assumissem o controle e adotassem políticas mais punitivas em relação ao Sul. Direitos civis. Os direitos civis dos afro-americanos poderiam ter sido expandidos mais rapidamente. Lincoln era um abolicionista convicto e defendia a igualdade racial. Sua liderança contínua poderia ter acelerado o processo de emancipação e integração dos afro-americanos na sociedade americana. Política. A política americana poderia ter seguido um caminho muito diferente. A morte de Lincoln deixou um vácuo de poder que foi preenchido por líderes com visões políticas distintas. A história dos Estados Unidos poderia ter sido marcada por menos conflitos e mais cooperação entre as regiões. Legado. O legado de Lincoln seria ainda maior. Ele já é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, e sua influência na política e na sociedade americana seria ainda mais duradoura. É importante lembrar que a história é complexa e cheia de nuances. Muitos outros fatores além da morte de Lincoln influenciaram o curso da história americana. No entanto, é inegável que a morte de Lincoln foi um evento crucial que moldou o futuro dos Estados Unidos. Gostaria de explorar algum desses pontos com mais detalhes? Algumas perguntas que poderíamos explorar. Como a política racial nos Estados Unidos seria diferente hoje se Lincoln tivesse vivido? Quais seriam as implicações para a economia americana se a reconstrução tivesse sido conduzida de forma diferente? Como a morte de Lincoln influenciou a política partidária nos Estados Unidos? Sinta-se à vontade para fazer qualquer outra pergunta que você possa ter. E se o TikTok fosse apagado da existência? Um futuro sem dancinhas e vídeos curtos? É uma pergunta intrigante, não é? Imaginar um mundo sem o TikTok, com suas dancinhas virais, desafios criativos e tendências que moldam a cultura pop, é um exercício e tanto para nossa imaginação. O que poderíamos esperar se o TikTok desaparecesse completamente? Uma mudança no consumo de conteúdo. As pessoas provavelmente migrariam para outras plataformas de mídia social para se expressar e consumir conteúdo. Plataformas como Instagram, YouTube e até mesmo redes sociais mais antigas poderiam ver um aumento significativo no número de usuários.
novas tendências e desafios. Sem o TikTok como principal palco para a criação de tendências, novas plataformas poderiam surgir para preencher esse vazio e criar seus próprios formatos de conteúdo viral. Impacto na indústria da música. A indústria da música, que se beneficiou muito da promoção de seus artistas e músicas no TikTok, precisaria encontrar novas formas de alcançar o público. Menos viralização de notícias e informações. O TikTok se tornou uma plataforma importante para a disseminação de notícias e informações, muitas vezes de forma rápida e informal. Sem o TikTok, a forma como as pessoas consomem notícias poderia mudar. Menos oportunidades para criadores de conteúdo. Milhões de pessoas ganharam a vida ou construíram carreiras no TikTok. Sem a plataforma, muitos criadores de conteúdo perderiam uma importante fonte de renda e visibilidade. Mas será que as pessoas esqueceriam completamente do TikTok? Provavelmente não. A cultura pop é marcada por ciclos e tendências que vão e vêm. É possível que o TikTok seja lembrado como um fenômeno cultural importante, assim como outras plataformas que marcaram época, como o MySpace e o Vine. Em resumo, a ausência do TikTok teria um impacto significativo na forma como consumimos e criamos conteúdo. No entanto, a capacidade de adaptação humana e a constante evolução da tecnologia sugerem que novas plataformas e formas de expressão surgiriam para preencher esse vazio. E você, o que acha? Acredita que o TikTok é imprescindível para a cultura pop atual, ou acha que sua ausência não faria tanta diferença? Que tal explorarmos outras questões relacionadas a esse tema? Por exemplo, quais outras plataformas poderiam se beneficiar com a ausência do TikTok? Como a indústria da publicidade seria afetada? Quais seriam as consequências para a geração mais jovem, que cresceu com o TikTok? O que você gostaria de discutir? E se A Fantástica Fábrica de Chocolate nunca tivesse sido lançado? Uma viagem pela imaginação, uma pergunta deliciosa para um amante de chocolate e de histórias fantásticas, não é? Imaginar um mundo sem a fábrica de Willy Wonka, os Oompa Loompas e as aventuras de Charlie Bucket, é como imaginar um mundo sem chocolate quente num dia frio. Quais seriam as possíveis consequências se este filme nunca tivesse visto a luz do dia? Menos magia na infância. O filme de Roald Dahl é um clássico da literatura infantil, e sua adaptação para o cinema encantou gerações. Sem ele, a infância de muitas crianças teria sido menos mágica e menos colorida. Menos interesse pela leitura. O filme é uma adaptação de um livro muito popular. Se o filme não existisse, talvez menos crianças se aventurassem a ler a história original, o que poderia impactar o hábito da leitura. Menos filmes sobre fábricas de chocolate. A fábrica de chocolate de Willy Wonka se tornou um ícone da cultura pop. Sem esse filme, é possível que outros filmes com temas semelhantes não tivessem sido produzidos, ou pelo menos não com a mesma inspiração. Menos interesse pela indústria alimentícia na cultura pop. Filmes como A Fantástica Fábrica de Chocolate contribuem para a popularização de temas relacionados à alimentação na cultura pop. Sem esse filme, talvez houvesse menos filmes ou séries com essa temática. Menos memes e referências culturais. O filme é fonte de inúmeros memes e referências culturais. Sem ele, a internet seria um lugar um pouco menos divertido. Mas a história não para por aí. A ausência de um filme pode desencadear uma série de eventos inesperados. Por exemplo, talvez outro autor tivesse escrito uma história semelhante, ou outro diretor tivesse adaptado o livro de Roald Dahl de uma forma completamente diferente. Em resumo, a ausência de A Fantástica Fábrica de Chocolate teria um impacto significativo na cultura pop, na literatura infantil e na forma como vemos a indústria alimentícia. No entanto, é importante lembrar que a história é escrita por inúmeros fatores, e a ausência de um único filme não determinaria o curso de toda uma cultura. Gostaria de explorar alguma dessas ideias com mais profundidade? Talvez possamos imaginar um cenário onde outro livro infantil se tornasse tão popular quanto A Fantástica Fábrica de Chocolate, ou discutir como a indústria cinematográfica teria se desenvolvido sem esse clássico. E se os desertos nunca tivessem existido? Um mundo completamente diferente. A ausência de desertos alteraria radicalmente o nosso planeta e a vida como a conhecemos. Vamos explorar algumas das possíveis consequências. Distribuição de água. A água seria distribuída de forma mais uniforme pelo globo, pois os desertos são vastas áreas com pouquíssima precipitação. Isso poderia significar um aumento nas áreas úmidas e mais água doce disponível para consumo humano e agricultura. Clima global. A dinâmica climática global seria significativamente diferente. Os desertos atuam como reguladores térmicos, absorvendo calor durante o dia e liberando-o à noite.
Sem eles, as temperaturas extremas poderiam ser mais comuns em algumas regiões. Vida animal e vegetal. A biodiversidade seria drasticamente alterada. Muitos animais e plantas se adaptaram às condições extremas dos desertos, e sem esse habitat, essas espécies poderiam ter se extinguido ou evoluído de forma diferente. História humana. A história da humanidade seria completamente diferente. Muitas civilizações antigas se desenvolveram em regiões áridas e semiáridas, adaptando-se às condições do deserto. Sem esses desafios, o desenvolvimento humano poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Recursos naturais. A distribuição de recursos naturais como minerais e combustíveis fósseis seria alterada, pois a formação desses recursos está frequentemente ligada a processos geológicos que ocorrem em ambientes áridos. Em resumo, a ausência de desertos criaria um planeta muito diferente do que conhecemos hoje. As consequências seriam vastas e impactariam todos os aspectos da vida na Terra, desde a distribuição de água e o clima, até a evolução da vida e da civilização humana. Gostaria de explorar alguma dessas ideias com mais profundidade? Podemos discutir como a agricultura seria diferente, quais animais poderiam ter evoluído de forma distinta, ou como a história da humanidade teria sido moldada por um mundo sem desertos. Algumas perguntas para reflexão. Agricultura. Como a agricultura se desenvolveria em um mundo sem desertos? Seria mais fácil produzir alimentos em todo o planeta? Biodiversidade. Quais animais e plantas poderiam ter surgido em um mundo sem desertos? A biodiversidade seria maior ou menor? Civilizações. Como as civilizações antigas teriam se desenvolvido sem os desafios impostos pelos desertos? Quais culturas poderiam ter surgido? Sinta-se à vontade para fazer outras perguntas. E se o YouTube tivesse sido criado em 1688? Uma viagem no tempo da internet? Uma ideia fascinante, não é? Imaginar uma plataforma como o YouTube existindo há mais de 300 anos, em uma época sem eletricidade, computadores ou internet, nos leva a uma reflexão sobre como a história da humanidade poderia ter sido diferente. Quais seriam as consequências de um YouTube em 1688? Comunicação instantânea. A troca de ideias e informações seria revolucionada. Imagine pessoas de diferentes partes do mundo compartilhando suas experiências e conhecimentos através de vídeos, talvez pinturas, esculturas ou peças de teatro. Disseminação do conhecimento. A educação seria democratizada. Qualquer pessoa poderia criar e compartilhar conteúdo sobre qualquer assunto, desde ciência e filosofia até música e arte. Mudanças sociais e políticas. As revoluções e movimentos sociais poderiam ter acontecido mais rapidamente, com a disseminação de ideias e a organização de grupos de interesse sendo facilitadas. Desafios técnicos. A criação e a distribuição de vídeos seriam extremamente complexas e caras, exigindo tecnologias que ainda não existiam. Censura e controle. Governos e instituições religiosas teriam dificuldade em controlar a disseminação de informações, o que poderia levar a conflitos e perseguições. É claro que essa é uma especulação. A criação de uma plataforma como o YouTube em 1688 exigiria uma série de invenções e avanços tecnológicos que só ocorreram séculos depois. No entanto, essa reflexão nos ajuda a entender como a tecnologia molda a sociedade e como a comunicação visual tem um papel fundamental na disseminação de ideias e na construção do conhecimento. Gostaria de explorar alguma dessas ideias com mais profundidade? Podemos discutir como a arte e a cultura seriam influenciadas por um YouTube do século XVII. Ou como a ciência poderia ter se desenvolvido mais rapidamente com a possibilidade de compartilhar experimentos e descobertas. Algumas perguntas para reflexão. Formato do conteúdo. Como os vídeos seriam produzidos e distribuídos em 1688? Quais formatos seriam utilizados? Impacto na religião. Como as religiões reagiriam à disseminação de ideias contrárias aos seus dogmas? Consequências políticas. Como a política seria afetada pela disseminação de informações e a organização de movimentos sociais? Sinta-se à vontade para fazer outras perguntas. E se Jesus tivesse morrido no mesmo dia em que nasceu? Essa é uma pergunta intrigante que nos leva a refletir sobre o profundo impacto que a vida de Jesus teve na história da humanidade. Se Jesus tivesse morrido no dia de seu nascimento, é provável que o cristianismo não existiria. A base do cristianismo é a vida, morte e ressurreição de Jesus. Sem esses eventos, não haveria a pregação dos apóstolos, a formação da igreja e a disseminação dos ensinamentos de Jesus. A história da Europa seria diferente. O Império Romano, que dominava grande parte do mundo conhecido na época de Jesus, teria seguido um caminho diferente. A conversão de Constantino ao cristianismo no século IV
teve um profundo impacto na política e na cultura romana. Sem o cristianismo, a Europa poderia ter se desenvolvido de forma muito diferente, com outras religiões ou filosofias dominando a região. A visão de mundo ocidental seria outra. Os valores e princípios que moldaram a cultura ocidental, como o amor ao próximo, a compaixão e a busca pela justiça, são fortemente influenciados pelos ensinamentos de Jesus. Sem o cristianismo, a visão de mundo ocidental seria radicalmente diferente. Outras religiões poderiam ter se expandido. Com a ausência do cristianismo, outras religiões como o judaísmo, o islamismo, ou as religiões pagãs, poderiam ter se expandido de forma mais significativa. É importante ressaltar que essa é uma especulação. A história é complexa e cheia de nuances, e é impossível prever com certeza como o mundo seria hoje se Jesus não tivesse vivido. No entanto, podemos afirmar que a vida e os ensinamentos de Jesus tiveram um impacto profundo e duradouro na história da humanidade. Gostaria de explorar alguma dessas ideias com mais profundidade? Podemos discutir como a arte, a filosofia e a ciência poderiam ter se desenvolvido de forma diferente sem a influência do cristianismo, ou como as relações entre as diferentes culturas e civilizações seriam hoje. Algumas perguntas para reflexão. Como a ética e a moral seriam influenciadas pela ausência do cristianismo? Quais outras religiões poderiam ter se tornado dominantes no Ocidente? Como a arte e a literatura seriam diferentes? Sinta-se à vontade para fazer outras perguntas. E se o New Jeans fosse do mal? Uma exploração hipotética. Essa é uma premissa intrigante e divertida para explorarmos. Imagine um universo alternativo onde o grupo de K-pop New Jeans, conhecido por seu conceito fresco e juvenil, fosse na verdade uma organização secreta com planos sinistros para dominar o mundo. Quais seriam as implicações de um cenário como esse? Músicas com mensagens subliminares. As canções alegres e cativantes do New Jeans poderiam esconder mensagens ocultas, manipulando as massas para seguirem seus objetivos. Danças com movimentos codificados. As coreografias elaboradas e sincronizadas seriam mais do que apenas performances, mas sim rituais para convocar forças obscuras. Modas e tendências controladas. As roupas e acessórios usados pelas integrantes seriam escolhidos cuidadosamente para influenciar a moda e o comportamento das fãs, criando uma legião de seguidores inconscientes. Identidades secretas. As integrantes do grupo teriam identidades duplas, vivendo uma vida dupla como ídolos populares e agentes de uma organização maligna. Planos de dominação mundial. Os objetivos do New Jeans poderiam variar desde a criação de um novo ordem mundial até a manipulação da economia global. É importante lembrar que essa é apenas uma brincadeira. O New Jeans é um grupo de K-pop popular e talentoso, e não há nenhuma evidência de que estejam envolvidos em qualquer atividade maligna. Gostaria de explorar mais essa ideia? Podemos criar uma história em quadrinhos ou um filme de terror com o New Jeans como vilãs, ou discutir como a mídia e os fãs reagiriam a uma revelação como essa. Algumas perguntas para reflexão. Qual seria o plano mestre do New Jeans para dominar o mundo? Quem seriam seus aliados e inimigos nessa batalha? Como os fãs reagiriam à descoberta da verdadeira natureza do grupo? Lembre-se, tudo isso é pura especulação e diversão. O que você acha? Qual seria a história de origem do New Jeans do mal? E se PT Silent Hills não tivesse sido cancelado? Um futuro sombrio e cheio de promessas? A demonstração jogável de PT Silent Hills, criada em parceria entre Hideo Kojima e Guillermo del Toro, deixou uma marca indelével nos fãs de terror. A experiência visceral e a atmosfera claustrofóbica do jogo prometiam uma nova era para a franquia Silent Hill. Se o projeto não tivesse sido cancelado, poderíamos estar vivendo em um universo de possibilidades infinitas. O que poderíamos esperar de um Silent Hill completo desenvolvido por Kojima e del Toro? Uma experiência cinematográfica. A sinergia entre o talento de Kojima na criação de jogos imersivos e a maestria de del Toro na direção de filmes de terror prometeria um jogo com qualidade cinematográfica, repleto de cenas memoráveis e uma história profunda e perturbadora. Novas mecânicas de terror. PT já havia demonstrado inovações na forma de apresentar o terror psicológico. Um jogo completo poderia expandir essas mecânicas, criando experiências ainda mais assustadoras e memoráveis. Um universo Silent Hill mais rico. O universo de Silent Hill é conhecido por sua mitologia complexa e ambígua. Um novo jogo poderia aprofundar essa mitologia, revelando novos detalhes sobre a cidade e seus habitantes. Um novo padrão para jogos de terror. O sucesso de PT Silent Hills poderia ter impulsionado a indústria dos jogos de terror, inspirando outros desenvolvedores a criar experiências mais ousadas e inovadoras. No entanto, o cancelamento de PT deixou uma lacuna no mercado de jogos de terror.
Apesar de outros títulos terem tentado preencher esse vazio, nenhum conseguiu capturar a mesma essência do projeto de Kojima e Del Toro. O legado de PT Silent Hills. Mesmo sendo cancelado, PT deixou um legado duradouro. A demonstração continua sendo uma referência para os desenvolvedores de jogos de terror e uma fonte de inspiração para os fãs. A comunidade de Silent Hill continua ativa, criando mods, fanarts e teorias sobre o que poderia ter sido o jogo completo. Em resumo, o cancelamento de PT Silent Hills foi uma grande perda para a indústria dos jogos. A combinação única de talento de Kojima e Del Toro poderia ter dado origem a uma das maiores obras-primas da história dos videogames. No entanto, o legado de PT continua vivo, inspirando novas gerações de jogadores e desenvolvedores. E você, o que acha que poderia ter acontecido se PT Silent Hills não tivesse sido cancelado? Quais outras franquias você gostaria de ver renascendo com a mesma paixão e criatividade? Possíveis tópicos para discussão. Quais outras franquias de terror poderiam se beneficiar de uma parceria entre Kojima e Del Toro? Como o cancelamento de PT influenciou o desenvolvimento de outros jogos de terror? Quais são as suas expectativas para o futuro da franquia Silent Hill? Gostaria de explorar alguma dessas ideias com mais profundidade? E aqui que acabamos mais um petato.